Amados irmãos em Jesus, boa noite. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, né? Que a presença de Jesus conforte nossos corações nesse momento, que Ele nos dê a sua paz, a sua luz e o seu amor, abençoe os trabalhos dessa noite, não é? Antes de mais nada, eu queria dar os recadinhos aqui, tá? A gente tem vários cursos abertos para o pessoal que acompanha a gente aqui presencialmente e quem acompanha na internet. A gente queria deixar o recado. São cursos de espiritismo, né? Na área de educação mediúnica. Então a gente tem as quartas-feiras das 20 às 21. O primeiro ano é totalmente online, tá? Então dá para fazer de casa o curso, tá? De educação mediúnica. Segundo, terceiro e quarto anos de forma híbrida e presencial a cada dia. Pode falar, Sam. Exatamente, o primeiro ano, às quartas-feiras, às 14 horas. Presencial, tá. Então, o mediúnico, primeiro ano, também tem as quartas-feiras, às 14 presencial, tá? De segunda-feira tem uma leitura comentada do livro Nosso Lar, online via Google Meet, das 20 às 21, tá? Essa leitura está em andamento. Demais informações a gente pode pegar lá na secretaria da casa, né? E a gente começou agora também uma turma de pré-mocidade, tá? Então são os adolescentes de 11 a 14 anos, todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, e é presencial. Bom, a gente pede, se possível, desligar os celulares ou colocar no silencioso, não é? E manter o silêncio antes, durante e depois da palestra, que depois da palestra ainda são realizados os passes, né? Tá bom? E a gente também convida a todos a usar a nossa biblioteca. Tem livro para venda e livro para empréstimo, tá bom? Vamos ler a psicografia de hoje. A psicografia de hoje chama-se Juventude Mal Vivida. A juventude é plena de potenciais de energia para realizações de vontades e desejos. Mas, ó juventude responsável tive eu, pois escolhi as más companhias das boemias das noites escuras. Frequentei bares em cujos interiores eu busquei os prazeres fáceis que excitam as sensações e perdi-me na moral. Contraí matrimônio, mas já era um devasso incorrigível. Não consegui vencer meus pendores infelizes. Não respeitei meu lar, meu doce lar, constituído de nobre esposa e filhos queridos. Chegava arrastado pelos vícios, cambaleante ao entrar em casa. Um homem viciado nas paixões arrasadoras e repugnantes. Claro que chocava a todos. Mas o dia nascia e eu já era o cidadão reputado de sempre. Era como se nada de mal acontecesse. São as aparências que nada significa quando morremos. Busco a restauração do meu espírito. Devo muito, principalmente à minha pobre família envergonhada de mim. Mas devo ainda muito mais a mim mesmo, para resgatar a dignidade perdida na juventude mal vivida. Apenas sei que não terei a saúde perfeita, a fim de não cair em novas tentações em futura existência. O freio e a espora para quem não soube usar convenientemente o livre-arbítrio. Meus caros, obrigado pela escuta. Perdoe-me o desabafo, mas pediram-me sinceridade para ensinar o que não deve ser feito por todos vocês encarnados enquanto é tempo. Essa mensagem foi recebida aqui na casa pela nossa irmã Elaine no dia 18/11 do ano passado, tá bom? Então a gente vai fazer, serve de reflexão para a gente, né? Essas palavras de um irmão que infelizmente errou bastante nessa encarnação, agora já está desencarnado e sabe que na próxima vida não vai ter uma vida muito fácil, porque é o próprio freio
que ele acabou conquistando com as próprias obras, né? Para ver se na próxima ele erra um pouquinho menos e contrai menos dívidas, né? Vamos fazer a oração. Então a gente agradece por essa oportunidade, né? Por essa casa bendita, essa bênção. Continuamos aqui reunidos em nome de Jesus e de todos os seus trabalhadores espirituais que estão aqui presentes, e os nossos irmãos trabalhadores encarnados também, pela oportunidade de, nesse momento, ter um tempinho para a gente, um tempo de paz, de amor, de esperança e de reflexão, na qual iremos ouvir algumas palavras para alimentar a nossa alma e semear no nosso coração sementes de bondade e de amor também. Pedimos a Deus que abençoe nosso irmão Estevão, a sua mente, o seu coração e a sua boca, para nos trazer palavras que edifiquem, que elas possam ficar na nossa mente, no nosso coração, nos levando à reflexão e ao crescimento. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e pedimos o amparo de toda a espiritualidade para essa parte do trabalho que irá começar agora. Com uma oração do Pai Nosso, a gente inicia essa parte do trabalho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Opa! Estevão, por favor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aqueles que acompanham à distância ao vivo e aqueles que vão assistir no futuro. É sempre um prazer, uma oportunidade de estar aqui na frente. A gente brinca que nós somos os primeiros a ouvir o que estamos falando, então aumenta a nossa responsabilidade. E também é sempre uma oportunidade de estudar mais a doutrina. O nome da nossa casa de estudo é Núcleo de Estudos Espíritas. Então, o nosso objetivo enquanto espíritas é estudar, principalmente o estudo, para assim conseguir aplicar isso na nossa vida prática. Eu não sei se vocês já pararam para se pensar, aqueles que já estão há mais tempo no Espiritismo, o que diferencia, de certa forma, o espírita dos demais cristãos, principalmente, né? Das demais pessoas que seguem alguma religião cristã. O que tem de mais diferente entre a gente? Se a gente for pensar bem, a comunicação com os espíritos, ela acontece também em outras... A Bíblia está cheia de relatos de comunicação entre encarnados e desencarnados. Talvez o ponto-chave, e a gente chama até de dogma ali dentro do Livro dos Espíritos, mas não é o dogma na acepção que a gente tem daquela verdade indiscutível, mas o dogma de ser um princípio fundamental da doutrina espírita. Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, e que talvez seja o principal diferencial do espiritismo, é a reencarnação. A reencarnação ela é a chave para o entendimento de praticamente toda a doutrina espírita, né? Então, a gente teve uma reunião de trabalhadores um pouco antes dessa palestra, e foi muito interessante. Muitos aqui falaram do início ali, de quando conheceu o Espiritismo, de quando começou a estudar o Espiritismo. E eu, particularmente, me lembro do momento, não foi nem do dia ou da época, eu me lembro do momento em que eu me tornei um espírita. Quando eu peguei o Livro dos Espíritos, há muitos anos atrás,
Eu já tinha esse livro há muitos anos, mas eu nunca tinha aberto para ler, comecei a ler. Então, a parte primeira do Livro dos Espíritos é aquela parte das causas primárias. Então, vai explicar o que é Deus e como que é feita a criação. Quando chega na parte segunda, no livro segundo do Livro dos Espíritos, que é o mundo dos espíritos, aí sim é trabalhada a questão da reencarnação. E no livro, na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, é a pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? E a resposta dos espíritos foi: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Eu lembro quando eu li essa explicação, aí sim tudo fez sentido para mim, porque a vida para mim não fazia sentido. Eu não conseguia enxergar Deus como justo, vendo as coisas que eu via aqui, alguns nascendo com mais, alguns nascendo com menos, alguns tendo mais oportunidades, outros com menos, pessoas, espíritos que, hoje eu enxergo assim, espíritos que encarnam na Terra, no plano terrestre, e sequer têm a condição de fazer o bem ou o mal e acabam desencarnando. Se a vida terrena, se a vida material for uma só, que mérito teve esse espírito, ou para uma felicidade eterna, ou para um castigo eterno? E então a questão da reencarnação, ela é o ponto-chave para entendimento da doutrina, e o final da resposta ensina isso para a gente, que somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Se nós aqui na Terra damos sempre uma segunda chance aos nossos filhos, que dirá Deus, que é justiça e amor supremo? Por que Ele nos condenaria eternamente para uma existência que, por mais que tenhamos errados, acho que todos aqui sabem dos próprios defeitos e das próprias faltas, por que Deus iria de alguma forma nos condenar? Então, entender o dogma da reencarnação é fundamental para que a gente consiga interpretar todo o restante da obra espírita. Mas acho que talvez a gente tenha todo mundo tem um pouco ali de São Tomé. A gente não consegue acreditar se a gente não vê ou não sentir. A gente precisa de sentidos. E aí a gente vai pensar: pô, tudo bem, eu já vivi outras existências. Quando eu nasci, eu já trouxe uma bagagem. Mas por que eu não me lembro? Por que na verdade, a gente sequer lembra do nosso próprio nascimento aqui. A gente não recorda, a gente tem, quando a gente vai retroagir, nós não temos sequer a recordação dessa existência por inteiro. Mas por que nós não temos essa recordação das nossas vidas passadas? E para a gente entender o que o Espiritismo chama de véu do esquecimento, a gente vai um pouco mais à frente no livro segundo do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, ele trata do retorno à vida corpórea. Então, o livro segundo, ele meio que fecha o ciclo do momento em que nós estamos na erraticidade, do momento em que nós encarnamos e do momento em que nós voltamos para a erraticidade. É preciso entender o ciclo completo. Mas no que se refere ao véu do esquecimento, isso inicia-se na pergunta 392 do Livro dos Espíritos. E é perguntado: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta é aquela resposta, muitas vezes até incisiva por parte dos espíritos. Ela já inicia: o homem não pode e nem deve saber de tudo. Então aqui a gente já entende que esquecer as nossas existências passadas enquanto estamos encarnados aqui é necessário, existe um motivo. E eles continuam: Deus assim o quer em sua sabedoria, ou seja, é a vontade de Deus. O esquecimento do passado não é algo aleatório, ele não acontece sem um motivo, ele acontece porque é uma lei de Deus, é como Deus quis que fossem as coisas.
Continuando, sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. E aí o final da resposta é muito importante entendimento. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, nós temos mais domínio da nossa própria existência a partir do momento que nós não lembramos das nossas existências passadas. Bom, se a gente for pensar nas vidas sucessivas, vamos pensar o seguinte: a encarnação, existe um planejamento. Quando nós vamos encarnar aqui, existe um planejamento. Esse planejamento, muitas vezes, ele tem um sentido de colocar espíritos que têm algum tipo de antagonismo, porque nós estamos lá no plano espiritual, existe um antagonismo e não existe uma forma de conciliação. O que acontece? Muitas vezes esses dois espíritos vão encarnar numa mesma família. E isso é o mais comum que a gente vê. Para quê? Para, de alguma forma, tentar apagar essa rusga que existe ali do passado. Agora, vamos imaginar, se eu tenho um filho e, de alguma forma, na hora que ele nasce, eu bato o olho e falo: é aquele que me traiu, aquele que me prejudicou no passado. Como que eu conseguiria amar esse filho? Não, Deus, o que ele faz? Nós nascemos aqui com uma ficha em branco, dois espíritos que já têm um histórico, mas que não se lembram. O antagonismo vibratório pode continuar existindo, e é comum, dentro da mesma família, mas não se sabe ainda. E aí Deus, na sua sabedoria suprema, faz o quê? Nasce aquele filho, aquele bebê, com aquele cheiro que só quem já sentiu um cheiro de um filho sabe que é algo divino. É amor à primeira vista, e aquilo, qualquer antagonismo que exista ali naquele momento, ele cai por água. Então, a gente aprende a amar. Lá na adolescência, quando de alguma forma passa aquela fase da infância, o espírito começa a se mostrar quem ele é, mas ali já existe um amor entre pais. E talvez é o suficiente para de alguma forma existir uma relação harmônica até o fim daquela encarnação. Quando desencarnam, eles se encontram e falam: lá atrás você me traiu, lá atrás você fez isso, mas nessa você foi um bom filho, você foi um bom pai, nós tivemos um bom irmão, nós tivemos uma boa relação, e a gente esquece aquele passado. Simplesmente uma encarnação às vezes é o suficiente para apagar séculos ali de sofrimento que a gente poderia ter em termos de plano espiritual. A mesma coisa a gente pode falar dos bens materiais. Imagina se a gente encarna e começa a lembrar que aquela casa era minha. Eu trabalhei para conseguir na minha última existência, eu construí aquela casa. Então, para espíritos mais ligados à matéria, isso geraria até um problema de convivência aqui. Não existiria ordem. Então, assim, de certa forma, a vida que nós temos aqui, ela só é possível ela ser harmônica da forma como ela é, porque nós não nos lembramos do passado. Provavelmente, muitos de nós aqui já tivemos relações antes dessa existência. Estamos aqui ligados, o Celso sempre fala muito isso, nós não estamos ligados aqui simplesmente por uma questão de conveniência aqui dessa existência. Existe uma ligação, mas é importante que exista esse conhecimento de qual é essa ligação. Talvez eu já posso ter ofendido algum de vocês em outra ocasião. Vocês estariam aqui me ouvindo com a mesma atenção, ou vocês já estariam ouvindo, lembrando do que eu fiz? Então é importante que a gente não saiba exatamente o que acontece. Existe uma série da Netflix que se chama Vida Após a Morte. Não é uma série espírita, mas ela trata de vários temas que de alguma forma tem relação com o espiritismo, e é legal assistir, até mesmo para a gente ver assim, eles estão interpretando isso aqui errado e tal. É muito legal. Mas o último capítulo, ele fala de pessoas, é um pesquisador americano que pesquisa pessoas que têm lembranças de vidas passadas, porque pode acontecer. Na maior parte dos casos, eu particularmente não tenho lembranças. Às vezes eu tenho uns sonhos meio malucos que eu fico pensando, será que é alguma coisa assim? Mas eu não tenho lembranças vívidas das minhas últimas existências.
Mas existem pessoas que acontece isso. E aí o interessante é você ver os casos, é que em nenhum caso essas lembranças elas são boas, elas fazem bem para o espírito, é doloroso para o espírito, isso gera de alguma forma uma dualidade, a pessoa não sabe exatamente quem ela é, em algum momento ela acaba tendo sentimentos de outras existências, e isso de alguma forma dificulta a própria atual encarnação. Então é interessante para a gente pensar se vale a pena ter essa curiosidade, como eles disseram, o homem não pode e nem deve saber tudo. Existem esses trabalhos de regressão, não estou dizendo que não pode acontecer, existem trabalhos sérios nesse sentido, mas será que é interessante mesmo? Se Deus não quer que a gente saiba, se Deus nos colocou um véu para que a gente não lembre, para que a gente vai ficar tentando mexer nesse passado? Então assim, como que funciona? Cada encarnação é um novo recomeço, mas ele é um novo recomeço em parte. Por quê? Porque o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ali está gravado toda a nossa história, toda a nossa existência. O que acontece é que nós aqui encarnados no estado de vigília, a gente não consegue alcançar de forma muito lúcida esse passado, ou as nossas vivências passadas. Mas de alguma forma, aquilo que nós somos enquanto espíritos, todas essas nossas vivências, elas chegam até nós enquanto encarnados. Como? Pela intuição. Então, normalmente, quando a gente tem... vamos imaginar que na minha última existência eu tenha sido uma pessoa, um viciado, um dependente químico. E aí, depois que eu desencarnei, de alguma forma eu entendi que aquilo lá realmente me fez muito mal. Aquilo está gravado no meu perispírito. Nessa encarnação, se alguém me oferecer uma droga e eu já tiver de fato em espírito superado esse vício, me vem imediatamente uma voz: não faça isso, não mexa com isso. Por quê? Porque eu já tive a experiência, eu já passei por isso. Essa intuição, ela é de certa forma uma forma da gente acessar o nosso passado, mas quantas vezes a gente escuta ela? Quantas vezes a gente está aqui na vida de relação, temos a intuição e fala: não, deixa ela para lá. É o nosso espírito de alguma forma avisando: não faz isso, mas a gente vai e faz. A gente pode cometer os mesmos erros de outras vidas, é normal. Reprovar na mesma prova é bem comum. Então é isso, o esquecimento, o véu do esquecimento, ele é apenas parcial, ele não é de forma, a gente não tem não é cognoscível, a gente não consegue chegar até esse conhecimento de forma lúcida, mas ele existe. E de certa forma, todos os nossos instintos, todas os nossos caracteres morais, eles estão com a gente aqui e a gente está usando eles. A gente só não tem certeza de quais foram as nossas últimas encarnações. Agora, por exemplo, vamos imaginar que a gente saia daqui, pega o carro para ir voltar para nossa casa, e um guarda nos pare e fale: bom, o senhor está sendo multado. Tá, eu estou sendo multado por quê? Ou ele fala: não posso te falar, mas ainda assim estou sendo multado. Existe justiça? Não existe. E se ainda que ele fale: olha, você está sendo multado por alguma falta que você cometeu há 5 anos atrás, você lembra qual foi a falta que você cometeu? Você não lembra. É justo você ser multado por isso? Não é justo. Então, como que a gente consegue encaixar esse esquecimento? Tudo bem, eu estou vindo aqui, estou encarnado, e eu vou passar por provas para apagar os meus passados de outras vidas que eu não me lembro. É justo? Deus é justo fazendo isso comigo? E aí, essa é uma das perguntas, a pergunta seguinte, a 393 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E aí a resposta dos espíritos, ele meio que mostra todo o ciclo da nossa vida espírita. Então, primeiro a gente desencarna, então passa aquele flashback da nossa vida inteira, que ele existe. Então a gente desencarna, a gente resgata ali toda a nossa memória,
a gente sabe exatamente onde a gente faltou, onde a gente poderia ter feito diferente, a gente sabe exatamente. Isso faz o quê? Faz com que a nossa consciência nos cobre. E aí, naturalmente, nós vamos sentir a necessidade de reencarnar para, de alguma forma, apagar essas faltas do passado. Então, nós vamos escolher provas semelhantes àquelas que nós passou, ou lutas que nós vamos considerar apropriadas para que a gente cresça. Encarnado, uma vez encarnados, nós temos a nossa intuição e passamos por essas provas. E aí, nessa nova existência, se a gente sofre com coragem aquelas provas e a gente resiste, nós nos elevamos e ascendemos na hierarquia dos espíritos, ou seja, nós vamos estar seguindo a lei de progresso que vai vir ali, uma das leis morais que está na parte terceira do livro dos Espíritos. Então, entender esse véu do esquecimento e a própria reencarnação é necessário para a gente compreender a lei de progresso. Tá, mas aí tudo bem, se eu soubesse qual foi a minha falta passada e agora eu tivesse certeza, tá, eu estou passando por isso aqui por causa do que eu fiz lá atrás. Isso daí poderia me tornar um ser mais obediente com relação a Deus, ou seja, a minha razão iria me dizer, tudo bem, eu cometi essa falta no passado, então eu tenho que pagar por ela agora. Mas ela não testaria a nossa resignação, que é o consentimento do coração, do sentimento. Nós amaríamos Deus por isso? Ele seria o nosso carrasco, a gente, tudo bem, nós cometemos e agora Deus está nos punindo, a gente aceita porque é Deus, mas nós aceitaríamos isso com o nosso coração, com o nosso sentimento? E esse talvez seja o grande princípio, o grande motivo do véu do esquecimento. Tanto é que quando nós vamos ascendendo na hierarquia dos espíritos e vamos, de alguma forma, nos tornando seres mais resignados, seres que aceitam as situações, independente se foram causadas por nós ou não, que não lutamos contra os fatos da vida, lógico, buscamos a melhoria, buscamos uma condição sempre melhor, mas de alguma forma sabendo que todo o mal que a gente passa, cabe a nós darmos o real valor para ele, de alguma forma nós nos tornamos seres resignados. Então, quando a gente chegar num estágio de seres mais elevados, nós poderemos passar por uma existência sabendo quem nós somos, porque aquilo não vai nos atormentar mais. Então, o véu do esquecimento, ele é necessário, ele está na vontade de Deus, porque ele é necessário para o nosso próprio crescimento e para a harmonia da criação. Bom, no dia a dia nosso, como a doutrina espírita não é só uma doutrina de curiosidade, a gente tem que perguntar, tá, e para que esse conhecimento ele serve? Por que conhecer? Por que saber como funciona o véu do esquecimento? O que ele vai me ajudar na minha vida? E aí a gente pede ajuda para Emmanuel. Emmanuel sempre faz essa ponte para a gente. Então, Emmanuel diz no livro A Lição do Esquecimento, no livro Família, que foi psicografado por Chico Xavier, eu vou fazer uma leitura um pouco grande e aí eu já encerro o tema. Não fosse o esquecimento temporário que assegura o refazimento da alma na reencarnação, segundo a misericórdia do Senhor, que lhe orienta a reta justiça, de certo teríamos no mundo, ao invés da escola redentora, a jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras e se digladiariam indefinidamente. Não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, o ódio viveria eternizado, transformando a terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar e lamentar, acusar e gemer. A divina bondade, contudo, em cada romagem do espírito no campo do mundo, confere-lhe no corpo físico o arado novo, suscetível de valorizar-lhe a replantação do destino no rumo do porvir. De existência a existência, o Senhor vela-nos caridosamente a memória, a fim de que saibamos metamorfosear espinhos em flores e aversões em laços divinos. É a metamorfose aqui. O Pai, no entanto, com semelhante medida, não somente nos ampara com a providencial anestesia das chagas interiores, em favor do nosso êxito em novos compromissos.
Com essa dádiva, ele nos reforma o empréstimo do ensejo de trabalho, de experiência a experiência, nos induz à verdadeira fraternidade, para o esquecimento de nossas faltas recíprocas, dia a dia. Aprendamos a olvidar as úlceras e as cicatrizes, as deformidades e os defeitos do irmão de jornada, se nos propomos efetivamente a avançar para adiante, em busca de renovadores caminhos. Cada dia é como que a reencarnação da oportunidade, em que nos cabe aprender com o bem, redimindo o passado e elevando o presente, para que nosso futuro não mais se obscureça. Nas tarefas de redenção, mais vale esquecer do que lembrar, a fim de que saibamos mentalizar com segurança e eficiência a sublimação pessoal que nos cabe atingir. O Senhor nos avaliza os débitos, para que possamos adquirir os recursos destinados ao nosso próprio reajustamento à frente da lei. Recordemos o exemplo do céu, destruindo os resíduos de sombra que, em forma de lamentação e de queixa, emergem ainda à tona na nossa personalidade, derramando-se em angústia e doença através do pensamento e da palavra, da voz e da atitude. Exaltemos o bem, dilatemo-lo e consagremo-lo nos menores gestos e em nossas mínimas tarefas, a cada instante da vida, e somente assim aprenderemos com o Senhor a olvidar a noite do pretérito no rumo da alvorada que nos espera no fulgor do amanhã. Então, o que Emmanuel nos convida é para que nós aprendamos com Deus. Deus nos ensina o quê? Que às vezes é melhor esquecer. Às vezes não, quase sempre é melhor esquecer. Não nos interessa quem fomos, nos interessa quem somos hoje. De quem somos hoje, o que fazemos hoje é o que vai definir o nosso futuro, não é o que nós fizemos no nosso passado, é hoje. Então, a cada dia, como eles dizem, nós temos uma reencarnação da oportunidade, a cada dia uma nova oportunidade. A gente esquece o que passou, é como Paulo, a gente olha daqui para frente, que é o que realmente importa para nós enquanto espíritos. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma excelente noite, um excelente final de semana. Obrigado. É isso aí. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus mais uma vez e ao nosso irmão Estevão pelos esclarecimentos que ele nos trouxe, né? Sempre mostrando que a gente tem sim direito de decidir as coisas da nossa vida, né? Mas que a vontade de Deus é suprema, é justa e é boa. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar porque a gente não entende. Mas a vontade de Deus é justa e é boa. Então a gente agradece por essas palavras, agradece por esse momento e pede a Deus e a Jesus para abençoar a continuação dos trabalhos com o passe que vai acontecer em seguida. Para agradecer e finalizar essa parte, a gente vai fazer uma oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Amém.